Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Saki, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre começo os episódios, eu tenho uma honra de ter sempre pessoas que me inspiram e que fazem de fato ser um episódio incrível. E hoje eu tenho nada mais nada menos do que duas mulheres poderosíssimas que eu vou dar a oportunidade de vocês também conhecerem. Eu tenho a Carla Westphal e Poliana Conti ao meu lado. Vou introduzir um currículo aqui brilhante, mas sem sombra de dúvida o papo vai conseguir gerar vários insights para vocês que estão aí. A Carla, ela é CFO da Paramount no Brasil, conselheira do Portas dos Fundos e colabora com a organização Accounting for Sustainability. Ela facilita negócios, impulsionando as empresas a chegarem em seus resultados financeiros, estratégicos e operacionais por meio da liderança e atuação em finanças e operações. Com mais de 20 anos de experiência em empresas de mídia e entretenimento, como Fox, Publicis. Ela é formada em Administração Pública pela FGV, tem MBA pela Business School São Paulo, cursou International Business Management na UCLA, tem certificado na Valuation pela FIA, cursou Liderança Disruptiva pela Harvard Business Publishing, está cursando formação de conselheiro em administração pelo IBGC e, a parte mais linda, é mãe da Karina. Seja muito bem-vinda, Carla. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Fê. É uma honra estar aqui com você, dividir com a Poliana e espero poder contribuir bastante aqui nessa conversa. Com certeza vai. Olha, e eu que estou aqui, tenho esse prazer de estar ao vivo a cores com essas mulheres. Elas são muito mais lindas aqui do que vocês estão vendo na câmera, viu? Vamos lá! E aí eu falo porque ela é minha amiga, além de tudo, sabe? Se hoje existe esse Cara e Coragem, tem uma mão incrível, uma mente brilhante, que é da Poliana. Eu falo Poli, porque eu já tenho essa intimidade. Ela é proprietária da empresa Poliana Conti, que ajuda organizações, líderes e profissionais de recursos humanos a desabrocharem e alcançarem o seu maior potencial de uma forma sustentável através de consultoria, treinamento, mentoria e coaching baseados na confiança e parceria estratégica para o crescimento. Sua paixão é mentorar profissionais de recursos humanos para que eles se desenvolvam e também se posicionem como parceiros estratégicos e ser coach de líderes que fazem a diferença em suas organizações e times. Poliana faz isso utilizando a experiência que acumulou nos últimos 25 anos como parceira estratégica global de negócios atuando em empresas multinacionais. Poli, de novo, eu sempre falo, é uma honra ter você aqui e poder te ouvir toda vez, é sempre uma honra. Então, muito obrigada por aceitar de novo o convite. O prazer é todo meu. Estar aqui com você, Carla, vai ser maravilhoso, já sei disso. Vai ser mesmo. Então, preparem por aí, viu? E eu gosto sempre de começar o podcast querendo conhecer, assim, eu li o currículo, né? Tem, obviamente, certificações maravilhosas. Mas eu queria, primeiro, com você, Carla, conhecer quem que é o ser humano por detrás desse currículo. Qual que é a história que tem por trás? Bom, eu vou começar, para você saber quem sou eu, te contando uma curiosidade. Você imagina uma pessoa nascendo e já nos primeiros momentos de vida, dando de cara com um capacho. O capacho? Eu nasci no elevador. No elevador? No elevador, e já nasci superando desafios, cheguei chegando e foi de susto. Eu ia nascer e fui. Eu também tenho pai físico, a mãe socióloga, então fui exposta a um ambiente bem de pensadores. Filosofia era o que mais rolava, né? Imagino. Intelectual. Sempre foi muito inspirada para minha mãe, que com muita paixão tocou a vida de muita gente, chegou até a Organização Mundial da Saúde. E ela sempre me incentivou a ser independente. Eu tinha que cuidar das minhas coisas, eu tinha que me virar sozinha. E foi com esse empurrãozinho que eu comecei a minha carreira aqui no Brasil. Óbvio, fiz faculdade, mas eu logo fui para os Estados Unidos.
e eu quis fazer uma pós-graduação na UCLA. Eu estudei International Business Management, estava na terra do entretenimento e aí comecei a minha carreira no entretenimento. Então acho que isso é um pouquinho aí para me conhecer. Eu também gosto muito de mentorar pessoas, gosto de ajudar no que eu posso, fazer as pessoas crescerem. E é isso aí do começo. Que linda. E você, Polly? Bom, não tive o privilégio de estar, né, com uma família de intelectuais, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, pessoas e famílias todos bem intelectuais. Meu avô como engenheiro de Minas e Energias e o outro avô jornalista. Mas os meus pais em si muito simples. Minha mãe não fez faculdade e o meu pai não fez faculdade também. Então eu não tive aquele ambiente de leitura na casa, de tudo mais. Então era mais o aprendizado diferente. Eu acho que a minha escola foi a escola da vida, no sentido de olhar os líderes e as pessoas que eles eram e aprendendo com isso. Então eu cresci em Niterói e de lá fui para os Estados Unidos, fui para São Paulo. Quando eu e o meu marido se casou, ele veio fazer residência médica aqui, né, em São Paulo, na Escola Paulista, depois na USP, depois, né, no INCOR. E os 3 filhos nasceram aqui, né? O Lucas, o Leandro e a Carolina. Os 3 pequenos nasceram aqui em São Paulo. E aí foi quando eu tive a oportunidade, trabalhando já em recursos humanos, mas quando nós viemos, a primeira coisa que foi a gente veio fazer residência. Eu era psicóloga, tinha acabado de me formar, tinha montado o consultório lá no Rio de Janeiro, mas, puxa, agora tem que seguir e ajudar a carreira do marido acompanhando na residência. E salário de residência, né? A gente não tinha filhos ainda, demorou um tempinho pro Lucas nascer, mas eu falei, o que eu sei fazer além de ser psicóloga? Eu falo inglês e falo espanhol. E fui trabalhar como recepcionista para poder ajudar a pagar as contas. Então, eu trabalhei como recepcionista no hotel aqui na Oscar Freire e tive suporte de muita gente da família. Então, aquela coisa de, que isso, vocês vão para São Paulo? Vocês vão ficar onde? A gente comprou uma casa em Niterói, no Fonseca, e a gente vai alugar aquela casa e vai morar numa parte hotel no início. E aí eu tive suporte de uma família, de primos queridos, que praticamente nos adotaram. Falei, que isso? O que essas crianças estão pensando? 22 anos de idade, estão vindo para São Paulo? Não, a gente vai ajudar. E fui acolhida de uma forma muito bonita. E assim foi a minha história, o início da história. Então, começando como recepcionista de hotel e fazendo de manhã pós-graduação. E aí eu fiz o meu mestrado em Campinas. E aí, nesse tempo, já nasceu o primeiro filho. Eu ia para Campinas com o filho no colo, amamentando durante a aula do mestrado e tudo. E, à noite, trabalhando no hotel. Até que aí eu continuei a minha formação e aí entrei na MIL, assistência médica, com líderes muito visionários e lindos, inspiradores, que tinham uma visão muito de acolhimento do ser humano, né? E aí foi assim que eu comecei a engatar na minha história de recursos humanos e aí vamos continuar o papo, gerando curiosidade. Já começou muito bem, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui está curioso para saber muito mais coisa. E aí eu já vou para a próxima pergunta. Comecei com ser humano, mas agora eu queria ouvir de você, Polly, um pouco dessa trajetória profissional. Então você trouxe, acho que vários insights aqui, né? Você tinha se mudado, buscou uma oportunidade como recepcionista, fez ali o seu MBA, tinha acabado de ter o Lucas, e aí amamentava, mas não deixou de buscar, acho que os seus grandes objetivos. E aí entrou na MIL com líderes que, sem sombra de dúvida, até hoje devem ser referência para você. Então, conta um pouquinho pra gente o que veio depois, porque aqui eu tenho 25 anos, eu imagino que essa é uma história longa. Eu tenho que resumir. São muitos episódios, Fê. Muitos, por isso, mas adoro. O início é aquela insegurança, né? Como mãe, saindo da minha cidade, onde tinha todo o suporte, né? De família. Minha mãe faleceu um ano antes de eu casar, então não teve essa coisa da mãe, da presença, porém eu sempre senti a presença comigo. Ela sempre muito católica, né? E eu, obviamente, a gente tem falar um pouquinho de espiritualidade aqui, mas ela já tinha ido e eu, aquela mãe insegura, como é que vai ser? Agora eu tenho que trabalhar, tenho que fazer meu mestrado e tudo mais. E eu saí, encontrei, finalmente, felizmente, perto da MIL, uma escola. Eu falei, como é que vai ser? Não conheço direito de São Paulo e tal. E a escola, quando eu fui ver, era o Sacré-Cœur, né? O Sagrado Coração de Maria, e minha mãe era devota de Maria. Então eu via, tá aqui o sinal, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem.
né? E aí ficou tudo bem. Então eu chegava, amamentava de manhã, ia pro trabalho, que era pertinho, você vê as coisas que acontecem. Saía da hora do almoço, voltava na escola, no berçário para poder amamentar, voltava, ele era pequeno, e aí essa é a vida, né? Foi começando. O segundo filho também, eu estava na Mil, já em outras áreas de recursos humanos, lá na Mil, e aí o segundo filho nasceu e o pessoal, Poliana, que hora que você vai parar de trabalhar? Essa barriga está crescendo e você não vai... Daqui a pouco a criança vai nascer aqui, a gente vai ter que pegar o meu resgate para te levar para o hospital. Porque eu sempre fui muito saudável, sempre com muita energia para trazer valor agregado, né? E pensando, não, eu quero ser modelo para os meus filhos com relação também a empoderamento de mulher que trabalha, mostrar independência e tudo mais. E os 3 filhos nasceram assim, né? Um depois de 1 ano e meio chegou o outro. Depois de 3 anos chegou a próxima e eu já estava na Mil, acho que já estava até numa outra empresa e aí continuei a carreira. Respondi sua pergunta. Eu só quero aprofundar uma parte que é uma parte bem interessante. E a parte de mudar de país, Poli? Porque assim, você já tinha os 3 filhos, certo? E eles estavam em idades ainda, nem eram adolescentes, ou já eram? Já tinha os 3 filhos. Antes da mudança para os Estados Unidos já estava, né? Eu fui sair da Mil, fui para Danone. Da Danone, né? Teve várias movimentações. Fui para Lucent, depois a Vaia, né? Quando ela lançou a Vaia, quando a Vaia nasceu da Lucent. E aí eu queria ser gerente. Eu não era gerente ainda de RH. Eu era parceira estratégica, né? Como business partner, como a gente chama aqui. E aí eu fui para Avery Dennison, sua empresa química. Depois eu fui para Danone, porque a Avery era em Vinhedo. E a minha bebê, né? Em casa. Então, aquela coisa de você pegar a estrada e tudo mais. E aí eu fui para Danone, e aí comecei na Danone de iogurtes, depois de biscoitos, desenvolvimento organizacional, aquisições, a junção, né, da Danone com a Arca, o que eu estava liderando. E a história dos Estados Unidos veio um pouquinho mais para frente, quando eu comecei a trabalhar na Honeywell, de tubos, em Guarulhos, de tubos e tudo com filho aqui, morando em São Paulo, de tubos e freios. E aí a minha líder, que era a líder da Américas, falou, Poliana, essa coisa de você ser potencial, de ter talento, você colocou no seu perfil de carreira, que você está aberta para viajar, para ir para longe, é verdade? É sério isso? E aí foi a pausa, né? O mais velho com 9, o outro com 7 e a minha pequena com 5 anos de idade. E o marido médico, com carreira já feita aqui em São Paulo, trabalhando no Einstein, na Globo. A gente tinha o contrato da toda a parte de médica da Globo. E agora, é sério ou não é? E ele falou, vamos encarar e vamos para lá, vamos embora. E aí fomos com a cara e a coragem. Delícia. Passamos por vários, né, momentos. Tive o privilégio de ser transferida, né, com a Honeywell e com todo o suporte. Mas mesmo assim, com todo o suporte, são os desafios, né? E para uma posição já global, de responsabilidade de todo talent management, de gestão de talentos e de gestão de pessoas, aquisição de pessoas. E num projeto global que eu não tinha a mínima noção. Então a gente vai, assim, a gente não pensa. Eu fui convidada, fui dando sim, sem pensar e aceitando as oportunidades. Vamos embora. E aí quando a gente chegou lá, que a gente viu realmente os desafios. Aí começou a brincadeira. Aí, né? A brincadeira começou literalmente. Bom, já deu para entender um pouquinho, né? Com quais pessoas eu estou aqui na sala. E você, Carla? Como que foi essa trajetória profissional? O que foi planejado, o que não foi? Bom, eu acho que para mim, primeiro eu tinha a referência, né, dos filmes, a executiva que viaja, faz reunião com um monte de gente, toma decisões. E eu já tinha, né, como que eu chego lá, né? Já tinha a visão. Aí eu achei que o estudo, óbvio, seria o meio, né, o caminho para me chegar lá. Eu estudei bastante, prestei vestibular para a FGV, eu fiz administração pública e cursei com bolsa total. Quando acabou o curso, eu já comecei a trabalhar aqui no Brasil, assim, já no meio, já fiz estágio, fiz primeiro em banco, depois eu trabalhei na PwC, auditoria. E aí eu queria aquela experiência internacional, né? Como que a executiva vai viajar e vai conhecer o mundo. Então, com toda a minha independência que a minha mãe sempre instigou em mim, eu quero fazer um curso fora do Brasil, busquei que curso que eu queria uma pós-graduação International Business Management, porque eu sempre tive essa vontade de cuidar de business internacionais
e ter essa vivência. Então, eu fiz meu application, passei, fui aceita e fui para os Estados Unidos também com a mesma cara e coragem. E tinha um amigo que morava lá, mas é muito diferente do que você tá num lugar que você tem família, colegas de faculdade, né? Você tem que começar a se virar. Eu acho que eu já tinha essa facilidade de conhecer pessoas, juntar pessoas. Então, logo depois que eu acabei o curso, eu primeiro trabalhei numa trading, mas como eu estava num lugar onde a maior indústria era entretenimento, eu falei, é lá que eu quero. E como procurar emprego, né? Naquela época a gente olhava, então eu falei, não, vou no jornal. Aí procurei, eu sei que, né, não sei se é sorte ou é o universo, achei um headhunter que era especializado nas empresas de entretenimento. Mas aí eu tinha um complicômetro a mais, eu tinha o visto. Então, assim, a empresa precisava gostar de mim e precisava patrocinar o visto. Então, eu fui na Disney, a cota de visto já tinha acabado para o ano, a Warner não queria saber do visto. Aí, quando eu fui na Fox Sports, o CFO da época, o Larry Gilman, ele gostou tanto de mim que ele fez uma vaga. Eu fui entrevistar para uma, mas ele abriu uma outra vaga especialmente para mim. E foi assim que eu comecei, né, no business de entretenimento e fui conhecendo as pessoas, então isso ajudou muito. Tive que fazer um networking em Los Angeles, lá eu participava de um que chamava International Circle, então olhando para trás já exercitou esse skill. E foi assim que comecei a minha carreira, cuidando de um negócio que tinha gente sempre no mundo inteiro. Primeiro era dos direitos de esportes do mundo todo, depois foi América Latina, então como que eu ia mudando. Então eu acho que o não planejado foi, o planejado foi, eu ia para estudar nos Estados Unidos, ficar mais um ano, porque eu queria ter experiência, mas acabei ficando 8. E como a Poliana falou, eu acho que a gente tem que estar aberto para as oportunidades, porque elas vão aparecendo. Eu acho que, óbvio, você ter um planejamento ajuda muito, saber onde você quer chegar, mas você estar aberto, eu acho que também, né, dá uma pitadinha a mais aí de um tempero que faz a sua carreira deslanchar. Estou com 2 líderes aqui que, sem sombra de dúvida, têm muito a agregar nos estilos de liderança. E queria muito ouvir, Poli, estilo de liderança, assim, o que é seu, e independente das empresas, que são várias que você esteve, que já ocupou diferentes cargos de liderança, o que é seu e o que você desenvolveu? Eu acho que é até difícil saber o que é meu e o que não é meu. Eu acho que a gente vai acumulando essa experiência, né? Eu acho que é a minha essência. Eu sou uma pessoa que se preocupa com o outro, se preocupa em agregar valor para o negócio, por isso a minha paixão em parceria estratégica. E mesmo pensando nos projetos e atuando como liderança, é aquele líder que escuta o outro, né? Eu tive o privilégio de ter líderes muito bons na minha vida, que foram meus mentores, né? E exemplos. Começando, né, do líder mesmo, o visionário, da própria Mil, quando você falou da sorte, eu escutava que ele falava, não, a sorte, na verdade, é a combinação entre preparo, né, e a oportunidade. Sim. Então, é a primeira coisa de liderança. Então, a minha liderança é aquela liderança transformadora, liderança inspiradora, que eu tive a oportunidade nessas empresas todas de ter muitos treinamentos, então eu vejo muito o Covey, né? Porque a gente contratava o Covey, então tem muito dos 7 hábitos, muitos das filosofias dele também, que foi meio que a base. Mas o Porter, que vários, né? Que eu tive a oportunidade de estar em empresas que realmente desenvolviam pessoas. E acho que eu trouxe isso de todas essas empresas. Então é aquela líder que ouve, é aquela líder que se preocupa. E aquela líder que sempre eu penso, poxa, mas você vai, né, chamar o seu time, você tem essa convivência com o seu time, são amigos até hoje. Uma vez eu sou sua coach ou sua líder, eu vou sempre ser sua coach, você sempre ser sua mentora, a qualquer momento você me liga e acontece exatamente assim. Sim. E eu tenho orgulho do meu time, onde eles estão hoje.
E não só como líder, viu? Como amiga também. Onde quer que ela esteja, ela dá uma mentoria, mesmo que seja por um áudio de WhatsApp, e sempre é muito bem-vindo, realmente. E você, Carla, tem interferência, seu estilo pessoal, na líder que é hoje ou na líder que ao longo do tempo você foi se tornando? As coisas que a gente vive, e eu acho que eu fiz recentemente uma reflexão sobre quem era você quando era criança, o que você fazia facilmente. Então, assim, eu juntava pessoas. O que eu não contei, eu tive o esporte, foi muito forte na minha vida. Eu fui esgrima, até diferente, né? Assim, acho que eu tive essa paixão pela esgrima. Eu fui campeã paulista, eu tirei 2º lugar no brasileiro. E eu acho que isso me ajudou muito a ter a inteligência emocional e a liderança pessoal também, que a gente, né, tem que aprender. Acho que para mim foi esse grande aprendizado. Desde pequena joguei vôlei também, que daí o esporte é coletivo, você tem que saber dividir com os outros, né, dar o lugar para o outro. Eu na faculdade eu era na frente de grupos da atlética, porque tinha esse negócio do esporte, então eu participava, estava à frente disso. Então acho que isso foi moldando o meu estilo de liderança. Eu acho que eu me considero ser uma líder inclusiva. Eu empodero, ensino, e aí deixo a pessoa aí sozinha, assim, com poucas interferências, né, que a gente sempre tem que mentorar a pessoa para ela poder chegar e atingir o resultado esperado. E eu acho que também os líderes que me inspiraram ao longo da minha carreira. Então tinha o tal do Larry Gilman, que ele sabia exatamente tirar o que eu tinha de melhor. Que poder esse, né? Isso acho que é muito importante a gente aprender, tirar de cada um o que ele tem de melhor. Eu tive outro agora, nessa toda a minha trajetória na Paramount, o JC Acosta, que ele também escutava muito as pessoas. Eu nunca vi ele falar mal de ninguém. E sempre também tentando tirar o seu melhor e fazendo você chegar num outro nível. Então, acho que, para concluir, é o que a gente traz na nossa vivência, o que a gente aprende, e eu acho que a liderança é um aprendizado constante. A gente está sempre aprendendo a ser melhor. Tô para ver alguma coisa que a gente todos os dias não tem uma opção, né? Uma oportunidade da gente se reinventar. E liderança é uma delas, né? E a gente já falou algumas vezes aqui nos episódios que, de fato, é algo que é nosso, né? Que são os nossos valores, nossos princípios. Uma soma ao longo da nossa trajetória de pessoas que nos inspiraram, não só no aspecto do que elas sempre fizeram muito bem, então inspiram pelo lado positivo, mas também aquelas que a gente teve ao longo da nossa carreira que nos inspira o que a gente também não quer ser, e faz parte, né? É de fato a gente ter esse olhar para o nosso autodesenvolvimento e aplicar ali com os nossos times de forma bastante genuína. E aí eu vou engatar em uma outra aqui, porque vocês duas tiveram a experiência de serem líderes internacionais. É muito diferente, Polly? Como que é isso entre os países? Porque você também olhava não só um país, né? Então pode explorar um pouquinho, Carla também explorar um pouquinho. É muito diferente? Quem se adequa? É a cultura da empresa ou nós que nos adequamos a essa cultura e a realidade das pessoas que a gente interage? É diferente. É muito diferente. E por ter tido a exposição por mais de 44 países diferentes, não só como líder, tendo time, né, de RH no local, RH local, tem e a liderança, a cultura, tem o aprendizado, é diferente. O aprendizado é mais de como ser um bom ouvinte para entender que a gente está fazendo projetos globais, porém com alguma coisa de local, né? Não somente na questão da liderança, como também na questão de negócios. Né? Quando você quer implementar alguma coisa na área de marketing, né? E meus envolvimentos nos projetos grandes e aquisições, sempre a liderança muda. Por quê? Porque é você adaptar também sua forma de comunicação, como você vai ser vulnerável, como você se posiciona, dependendo da cultura. A pessoa não vai se abrir para você exatamente, você não vai saber exatamente o que está acontecendo naquela planta ou naquele país, se você não criar a confiança, que eu acho que é a base para tudo, né? É a criação da confiança como líder.
que aí você vai conseguir ter accountabilidade, as pessoas se comprometem, como que você gerencia conflito, né? Tudo isso eu acho que o líder precisa estar muito aberto para saber, como a Carla falou, que momento que está cada das pessoas do seu time, o que está acontecendo com elas, é ficar atento. Então, quando a gente fala de estar consciente, o desafio, eu acho que é não entrar no automático e assumir que a sua experiência e o seu pensamento é o correto. Então, quanto mais você colhe e ouve, mais ferramentas você tem e melhor você está preparado para tomar decisões mais certas. Ótimo. E você, Carla? Eu acho que para adicionar o que a Polly trouxe, assim, grandes empresas mandam os líderes para outros países antes deles assumirem uma posição maior no país ou em outros países, né, que seja a carreira, né, como ela se desenrola. Então, é isso. Eu acho que essa vivência internacional traz essa vivência numa nova cultura, num novo modo de pensar. Eu tinha uma época, quando eu estava nos Estados Unidos, que eu tinha que gerenciar 2 times para conseguir as informações que eu precisava. Eu tinha o time da América Latina e o time dos Estados Unidos. E era diferente do jeito que eu pedia as informações. Sim. Então, um era bem direto, eu preciso disso, disso e disso. Lá, já com o mexicano, não era assim. Eu tinha que contar uma história, né, fazer ele ficar meu amigo para conseguir o que eu queria. Então, consegui imaginar. É essa vivência que essa experiência internacional traz, né? Como a Polly falou, essa vivência de cultura, de você ser mais flexível, você entender as diferenças. Então, para mim, foi muito rico. Eu acho que e aconteceu logo no começo da minha carreira. Então, me deu essa visão da diferença entre as pessoas, de como eu devo agir, como que eu devo fazer para conseguir as coisas, né? Que tem jeitos, como que você fala. Então, foi uma experiência muito rica. E o desafio da comunicação e da escutativa, né? Da escutativa. Muito importante. E a gente gosta sempre de contar das histórias super legais, que deram certo, a gente adaptou a linguagem, entendeu que a forma de dar o feedback para um mexicano é diferente para um americano. Mas eu queria explorar um pouco, assim, a gente sabe, né, que nem tudo sai como a gente planeja, e no papel de líder, a gente, várias vezes, nós estamos com os nossos desafios, e na grande maioria são desafios oriundos de pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, vou voltar para a Carla para fazer essa misto, né? Mas quais desafios ou que medos, que barreiras, né, que você viveu e enfrentou e sem sombra de dúvida vai gerar aí dicas para quem está nos ouvindo? Eu acho que os desafios são muitos, né? A gente vive desafios... Deixa eu abrir o Excel aqui. Abre a listona. Vive desafios todos os dias. Eu acho que hoje em dia, eu e a Polly, então, a gente estava até conversando antes de vir para cá, né? Qual que é o principal desafio? A gente teve uma pandemia, né? Sim. Então, assim, as pessoas, elas estão mais sensíveis. E para o líder, como que você engaja essas pessoas? Você tem a tecnologia, assim, disruptando tudo numa velocidade que você nunca viu. Então, como eu tomar essas decisões? Como que eu entender de tudo isso? Como você ser estratégico, ter o tempo, né, de conhecer tudo, ser estratégico no seu dia a dia, criar cultura, conseguir escutar as pessoas. Então, assim, é uma coisa tão grande, né, um novelo, assim, que se desenrola, que realmente traz muitos desafios, mas na minha experiência, tem sido aprendizado atrás de aprendizado. Eu posso trazer um exemplo. Eu tenho um background de finanças e a formação nos Estados Unidos, então super direta, né? Quero isso, 1 mais 1 é 2, é isso. E certa altura da minha carreira eu assumi RH também. Que peculiar. E ao longo, né, do tempo eu fui descobrindo que o jeito de tratar as pessoas não era 1 mais 1 são 2, é 1 mais 1, tem 1,5, 2, 3... E tem jeitos de você falar a mesma coisa para as pessoas, né? Posso chegar no mesmo fim, mas eu vou falar de outra maneira. Então, isso foi também um grande aprendizado. Então, são as suas vivências
E você vai se moldando ao longo da vida e o que a gente já falou também com as inspirações que você tem, os modelos, e assim a gente vai superando esses desafios. Com certeza, e desafio não falta, né? E você, Polly? Deu tudo sempre certo? Aquele PPT lindo, o time sempre alinhado, desenvolvido, assumia projeto, estava tudo bem estruturado, executava e pronto. Foi assim, né? Nunca. 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 A começar com eu não ter nenhuma noção, quando eu fui pra lá, o que eu tava encarando, o que eu ia encarar. Sim. Né? Com os 3 filhos, o marido tendo que estudar para revalidar todo o diploma dele como médico. E os 3 pequenos, né? Sem nenhum tipo de suporte. E com uma responsabilidade global, viajando mais de 80% do tempo. Então, o desafio de conhecer, de aprender, de conhecer, de não entrar no automático foi constante. E não somente de entrar no automático, como enlouquecer, né? Porque você fica, caramba. E tem uma colega minha que mesmo aqui no Brasil falava como gerenciar a vida, né? A nossa família, que é a minha prioridade, né, a lidar com os filhos e ainda dar conta e ter um papel na mesa e de ser reconhecida como uma pessoa. É interno. Aí mexe muita coisa, é orgulho, né, é determinação, não posso fracassar, aonde eu fui amarrar meu bode, indo pra cá, né, sem ter noção. Então o desafio eu acho que é constante para você não desistir. E às vezes até não pensar. E as pessoas me perguntavam, poxa, mas você tá sempre sorrindo. Eu falei, né? Primeiro você sempre sorria. Ótima, né? Acorda de manhã, sorria. Isso. Sorria, e seja kind, né? Seja kind com você mesmo, seja bacana com você, seja gentil com você. E tá tudo bem, nada vai ser perfeito. Então, os desafios, né? Primeiro, o desafio desde aqui do Brasil, quando a pequena estava na maternidade, né? A creche ia sair e eu tinha que pedir o pessoal do meu time dar autorização para eles para ir na creche para buscar e trazer para a empresa. Porque meu marido estava de plantão no hospital. Então, a gente não tinha suporte. E é aquilo, aí vem para cá e a gente em a reunião já era 7 da noite e a bebezinha por ali. Então, são desafios que eu acho que só a gente sabe quando a gente vai passando, né? Quem vivenciou com mãe, com filhos e atuando na empresa como parceira realmente, né? E já chegou muito, principalmente da linguagem, né? Chegando lá, muitos líderes, não, isso aqui é com essa língua, né? Eu falei, gente, erro de idioma, né? Desafio da língua, de você ser fluente, projetos mundiais que você não sabe a cultura. Então, tive muitos erros e tem vários aprendizados, tipo, puxa, o que poderia ter feito diferente aqui? Eu acho que o segredo é constantemente, primeiro, contar com o mentor, contar com ajuda, né? Ser humilde, sabendo que você é um eterno aprendiz. E que o desafio, às vezes, é isso. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente na sala, né? É contar, não sei sobre esse assunto. A gente fala, puxa, tem a pressão, né? Aquela sala com só o time global, só você de mulher ali, e você se sentindo a responsabilidade de ter uma resposta. E não, engraçado que, né, quanto mais humilde você é, quanto mais você se posiciona, peraí, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta, mais respeito você consegue conquistar. Sim. Que máximo. E você, Carla? Quais desafios, pensando no aspecto que Polly já trouxe de maternidade, mas como foi ter a Karina, estar aí num aspecto de ascensão profissional e como conseguir conciliar? Então, uma vivência ali de muito trabalho, que a gente sabe que essa é a realidade, e uma gestação. Eu vou te contar que a maternidade foi o maior desafio da minha vida. Eu não tenho dúvida. Eu, na verdade, eu tive filho mais velha, então eu foquei muito na minha carreira, né, e reuniões, e viagens, projetos internacionais, e aí, certa hora a gente fez uma viagem, eu voltei grávida. Não foi planejado? Não foi assim, agora vamos ter filho, Sim. Mas foi mais ou menos. Tá. Assim, não foi assim, foi uma surpresa. Uhum. Mas foi uma surpresa quando voltou, porque, né, assim, de repente, tão fácil ficar grávida. Mas o meu maior desafio foi porque a minha filha nasceu prematura. Ela nasceu de 29 semanas, que são mais ou menos 6 meses. Então, assim, de um dia para a noite, a prioridade da minha vida mudou. Sim. A prioridade da minha vida era fazer a minha filha ficar viva. Sim. Então, foi um desafio muito grande. E os meus dias, né, que passou de reuniões
e agenda cheia e viagens para ir na maternidade todo dia, para amamentar e para ver como ela estava, e ela ficou lá 2 meses. Então, quando eu falo até fico emocionada. Mas contei assim com uma equipe de apoio, tive chefes maravilhosos, eu fui promovida antes de ter ela. Que lindo. Voltei e eles me deram a maior flexibilidade que eu precisei, porque eu passei meses no hospital e né, ela era muito pequenininha quando voltou para casa, então deixaram eu trabalhar meio período na volta, e a família, e amigos, e é muito importante isso né, para você continuar. E a minha filha hoje também continua sendo o meu maior desafio, porque me desafia o tempo inteiro, ela tem opiniões fortes, ela me dá conselho, então assim, é uma experiência incrível, eu acho que a gente consegue conciliar, a gente precisa estar presente quando está com a filha, né, quando está com o marido, que são, né, vários desafios juntos. Eu só tenho uma, mas acho que ter uma é mais difícil do que ter 3, porque ela exige a sua atenção, ela não tem, né, outro... não tem os irmãos e você precisa estar lá, né? Ontem à noite eu passei por isso. Ela falou assim, mãe, você vai falar comigo agora? Eu falei, peraí, que eu já te dou atenção. Eu falei, então estou esperando. Então depois eu falei, agora pode falar. Então daí ela falou tudo que ela queria. E é isso, assim, é muito gratificante. A gente consegue conciliar sim. E é muito gostoso a experiência. E para mim foi, né, esse grande desafio. E nessa linha, não só a mim, mas as mulheres que acompanham aqui o nosso canal, e na grande maioria, se já não estão galgando a ascensão profissional, eu não tenho dúvida que é muito bacana ouvir de vocês, né? O que a gente poderia passar para elas, né? Vocês têm vivências distintas, mas viveram efetivamente uma ascensão, uma maternidade e tiveram, né, que desenvolver ali um formato de ter um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional. Olha, que mensagem que você passa para essas mulheres que estão aqui com a gente hoje e também para esses papais que estão acompanhando essas mulheres, né? Como tocá-los ali para que, se vocês não estão tendo esse tipo de comportamento, então aumenta o som aí que com certeza tem mensagem boa. Primeira coisa vai dar tudo certo, né? Não se preocupa, vai dar tudo certo. Porque eu acho que a nossa primeira preocupação, puxa, mas eu tô aqui, eu não tô conseguindo dar atenção. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A minha preocupação era constante, né? E aquela preocupação, puxa, mas como é que a empresa vai me ver? E só rapidinho, recentemente uma colega muito querida, que trabalhou comigo na Danone, falou, Poliana, eu não me esqueço, eu comento isso com todo mundo, que teve uma vez que você estava com os 3 já pequenos, e a gente estava numa reunião lá importante e tal, e tocou o telefone, era dos seus filhos, um dos seus filhos, você atende o telefone. Eu falei, gente, é de casa, eu vou atender o telefone, tudo pequeno. E aí, de repente, eu tô lá ouvindo, e aí todo mundo para a reunião e eu falo, ô Lucas, entrega a pantufa pro Leandro. Ou seja, eles estavam num drama. E ela falou, isso é um exemplo que, puxa vida, né, é a vida, tá Sim. tudo certo, né? Porque é o drama deles, mas é uma coisa que eu pensei muito sobre isso. Porque depois a gente fala, noite ou reunião, e fazer eles entenderem, olha, quando eu estou no trabalho, está acontecendo isso, eu não tenho condições de atender. Se for urgente, né, é diferente. Então, a gente consegue. E a dica principal para você não chegar no burnout, né? Pensa o que é, se é ginástica, se é fazer exercício, tenha o seu momento. Cuide-se, né? Então, se você está, como eu, parceira global, né, com vários projetos importantes, estratégicos, né, de alto risco, e visibilidade, e você tendo, né, os filhos crescendo, que eu acho que é também o desafio de todos os pais, e não só com criança, tá? É desafio também de colegas cujos pais estão envelhecendo, ou que tem, né, qualquer coisa que você tem que ter um suporte, dar suporte para alguém na família. Então, cuida de você, né? Primeira coisa, cuida de você, conta com ajuda, e tá ok. Quanto mais humano e vulnerável você mais o seu time vai te ajudar, mais liderança você vai passar, porque nós não somos perfeitos, nós não somos máquinas. E um exemplo de um líder lindo que eu tive mais recentemente, ele teve câncer, ele teve que se ausentar, e o time falou,
pode seguir em frente, a gente vai tocar. E o time tocou. A ponto de quando ele voltou, ele não pôde, ele estava fazendo tratamento, ele voltou e a primeira coisa foi aquilo, né? Agradecendo ao time inteiro. Era um presidente mundial, né? De uma empresa que ficou, de certa forma, afastado, e a gente conseguiu tocar. Por quê? Pelo respeito, né? Para entender que você tem a questão pessoal, as prioridades que você tem que fazer. Você teve que cuidar da sua filha, era a prioridade. Seu líder foi lindo e te deu suporte. Então, o retorno e a gratidão que você tem por aquele líder, com certeza você vai entregar muito mais resultados, né? Então, faça o seu MBA. Não tive tantas oportunidades assim, porque aí, né, a vida não me permitiu, e a prioridade era o estudo dos filhos e depois mais estudos ainda lá nos Estados Unidos com escolas particulares. Mas, principalmente, saber encontrar o seu ponto de equilíbrio. E você, Carla, que mensagem que você passa? Eu acho que saber dosar é muito importante. Eu tenho essa rotina de esportes, que os esportes foram sempre muito importantes na minha vida. A corrida para mim é quase uma meditação. Também, Carla. Amo correr. E eu estava recentemente, né, que a gente acaba se envolvendo na rotina, eu estava muito focada no trabalho. E até uma amiga me falou, vai fazer esporte coletivo de novo, você não gosta disso? Então eu fui jogar beach tênis, beach vôlei, porque aí eu acordo cedo, tenho o pé na areia, converso com as pessoas, e isso já faz o dia ficar diferente. Sim. Eu acho que também ser curioso, ir atrás de coisas diferentes do que do seu dia a dia, porque daí isso tira esse seu foco, né? Porque se ficar só focando no problema, né? Estou com um desafio, nossa senhora, né? Estou estressada, você acaba ficando, porque você acredita que você está desse jeito. Então, acho que essas coisas são muito importantes. Eu gosto de viajar, de conhecer lugar novo, ler um livro que não tem a ver com o trabalho, ver o filme que não tem a ver com o trabalho, a série, você ter assunto, conversar, estar com pessoas é muito importante. Sim. Então, é isso que eu uso para mim. E eu acho que como líder também é entender que as pessoas são pessoas e entender a necessidade de cada um. E tá tudo bem, como você falou. Sim, sim. Como tiver esse cuidado comigo, eu também tento muito ter esse cuidado com as pessoas que eu lidero. Excelente. E ouvindo vocês duas falarem, eu acho que cabe também aqui um insight para aquele líder que talvez ainda não seja pai ou ainda não é mãe, mas tem pessoas no time que estão nessa fase. E eu digo que uma das principais coisas que a gente deve fazer nesse momento é como eu ajudo, né? Já que eu não sei qual que é a realidade, e eu já vivi muitas vezes isso, é como eu ajudo. Como eu não atrapalho? É um horário mais flexível? Como que a gente faz uma gestão do tempo aqui que não impacte também nesse seu momento? Ou profissionais que estejam voltando de licença maternidade, como você tá, né? Não espera esse vácuo da licença, mantenha o contato, né? Vai, acho que gerindo junto com essa pessoa esse retorno. A gente, de fato, tem cases de insucesso, né? Mas vamos enaltecer aqui os casos de sucesso, né? De mulheres que voltaram, que foram promovidas, né? E de fato entenderam que dá sim, né? Para ter a vida pessoal, então nesse caso a gestação, a maternidade e viver a ascensão profissional. Então, liderança, vocês que estão por aí, é um papel imprescindível. É nesse momento que a gente mostra que de fato, por mais que a gente ocupe aí uma posição hierárquica, a gente também é ser humano, né? E aí a gente está olhando para um ser humano que está à nossa frente, vamos fazer isso acontecer juntos. Bom, o papo aqui tá excepcional, eu tenho um monte de outros temas, eu já me comprometi que é o dia inteiro mesmo, então eu tô super relaxada, mas eu queria aprofundar num tema, Carla, você é da área de finanças, e aí não tem como não entrar num aspecto de quantas CFOs, quantas mulheres que, de fato, quando você olhava para o lado, estavam e, de fato, te encorajavam. Como que é esse processo de estar numa posição hierárquica como a sua, como mulher que é competente num nível altíssimo, mas eu tendo a inferir que não eram tantas, né? Como que foi esse processo para você? Olha, eu acho que a gente acaba vivendo uma situação... Eu falo, eu tive problema mais com mulher do que com homem. Então, acho que a gente tem esse desafio de ser mulher e ter um pouco dessa competição.
E eu tenho trabalhado muito isso, da liderança feminina, da sororidade, da ajuda mútua, porque eu acho muito importante a gente se ajudar para conseguir mais. Faço até parte de alguns grupos, né, do WCFO, que são grupos de mulheres CFO, e ali a gente tem muita história, muita coisa para contar. Um dos objetivos é a gente aumentar o número de CFOs mulheres. Então, a gente tem mentoradas, né? Eu já estou na segunda mentorada, e é muito legal a gente ver esse trabalho, poder empoderar as pessoas. Mas eu também acabava, acho que... Eu acho que eu soube usar do ponto de ser mulher, de como eu conseguia as coisas sendo mulher. Eu nunca tive que bater de frente com ninguém, mas eu acho que a gente acabava sendo um pouco homem. Sim. Né? Quando eu ia tratar com as coisas, sei lá, o cara, né, vem o cara não sei de onde, porque eu quero e não sei aonde, né? Não, tá, te levo, vai lá. Uhum. Então você acabava ficando meu amigo no mesmo nível. Sim. Então acho que olhando para trás, né, hoje em dia que a gente tem mais clareza, olhando para trás, eu acabei vivendo muitas situações de que umas que talvez não precisasse ter vivido, e outras que a gente se reinventou de um jeito para poder superar as situações. Eu acho que um ponto também, a gente da gente falar de, né, quando a gente fracassa ou quando a gente tem sucesso. Sim. Às vezes a gente está numa situação que a gente não precisa viver, a gente precisa enxergar isso. E não é um fracasso. Você aprende com isso e vamos em frente. Você está num ambiente hostil, eu vivi isso. Né? Se olhar, eu tinha um chefe lá na Publicis que ele era extremamente machista né? E vivi tudo isso. E eu olhava, chegou uma hora e falei assim, não preciso viver isso. Sim. Assim, é chato, eu tô gostando de ter uma posição aqui, América Latina, tinha vários CFOs embaixo de mim, né, tava gostando do que eu tava fazendo, mas assim, eu falei, não preciso viver isso. Sim. E aprendizado, eu acho que a maturidade traz isso pra gente, e eu acho que o ponto principal é esse, vamos se ajudar, né? Vamos pensar na sororidade. Eu não sei se você conhece a Edna Vassalo. Sim. Ela, para mim, assim, é uma super inspiração. Já conheci ela pessoalmente. E é isso. Eu acho que a gente precisa olhar uma para a outra, dar mão dadas, e o que a gente está fazendo aqui. Sim. A Polly, a gente se conheceu, já se ajudou. Estamos conhecendo a Fê, então é isso que a gente está fazendo aqui. E eu digo porque quem já me acompanha há um bom tempo, obviamente que a gente tem exemplos que são exemplos em que uma mulher junto com a outra vira uma potência, mas nem todas têm isso como uma ação inicial, né? Mas eu costumo dizer que eu ainda foco nos bons exemplos, né? E são eles que me fortalecem todos os dias. Eu vivo efetivamente todos os dias para verem as mulheres no palco, brilhando, crescendo, né? Porque é onde a gente tá onde a gente quer estar, né? E a gente que escolhe isso. E é muito importante a gente ter mulheres que olhem pra gente e olhem por essa prisma, né? Que olhem as nossas fortalezas e falem, quero bater palmo pra você quando você subir naquele palco. Aquele palco é seu. E eu sei que isso ainda é um desafio. Mas eu sou uma pessoa que vivo a positividade, o otimismo, e até acho que nesse ensejo, Polly, você está aí numa carreira à frente de projetos como consultora, com todo esse background. Como que você enxerga assim, o mercado? Como que você, aí nessa nova função, entende que pode muito ajudar as companhias a se transformarem? Obrigada pela pergunta, porque é uma coisa que é constante pensamento quando a gente passa no nicho, né? Qual é o nicho que você quer? E quando a gente começa a descobrir o nicho e a dificuldade das empresas, o que eu percebo, principalmente nas empresas, meu cliente está fora, né? São clientes, a matriz é lá nos Estados Unidos. Eu vejo o seguinte, que a gente traz o consultor, como eu contratava, como a gente via, trazia o consultoria vinha, fazia o projeto, executava o projeto, seja de desenvolvimento organizacional, de aquisição, de qualquer mudança de cultura, implementava aquele projeto, ele vai embora.
né? Eu tive o privilégio de estar muito próximo do negócio, tenho tido esses anos todos, há 16 anos lá fora, né? E com responsabilidade global. Então, eu tive a oportunidade de estar junto com os projetos, às vezes até selecionando a consultoria. Porém, a gente percebe que não é sustentável depois. O consultor vai embora e ela não é sustentável. Então, eu acho que a minha proposta é exatamente essa de, tá bom, vamos fazer a consultoria, vamos trazer o seu RH, porque aí eu estou dando empowering, né? Ajudando o time a se desenvolver, aumentar as competências e tal. E aí, quando termina o projeto, o RH é o meu parceiro lá, né? Na empresa para continuar, de uma forma sustentável. E, ao mesmo tempo, dar o coach para o líder. Então, a dica que eu dou, vai fazer uma gestão de mudança, a comunicação é crítica, a visão da mudança é crítica, né? Como eu falo assim, mais assim, os desafios das empresas, né? Atingir realmente o resultado esperado. Então, criar realmente a visão, criar o guiding coalition, né? A coesão do time, da própria liderança, falar a mesma língua, trazer a equipe junto, não isolar, né? Quanto mais inclusão você tiver, não é diversidade só, quanto mais inclusão você tiver, mais o time você vai conseguir ter e conta com ajuda, né? Se você não tem ajuda interna, da equipe interna, traz os consultores que podem te ajudar. Seja através de um coach, seja através de uma mentoria. E aí essa é a proposta. Eu acho que ter a consultoria com acompanhamento com a mentoria para o RH e o coaching para o líder, você tem a mudança realmente de cultura efetiva, que não é assim, vamos implementar isso aqui em 6 meses e vai embora. Não. Demora uns 3 a 4 anos para o impacto daquela mudança de início de cultura você ter para estar nas organizações. Se você pensar na curva de mudança, né? Uns vão estar em negação, os outros vão estar ainda não tão adaptados e não cada um está no seu momento. Enquanto, então, se você tem as pessoas que, me adaptei rápido, estou junto com você. Os outros ainda estão nem no processo, estão fazendo de conta que não está acontecendo a mudança. Então, como fazer a gestão da cultura, mudança efetivamente de uma forma sustentável? Esse é um belo desafio. E para quem ainda não está olhando efetivamente essa mudança de cultura, deixa o alerta aqui, o que vai ser o futuro dessa companhia, né? Se não está preocupado com esse tema. Então, realmente é algo que tem que começar, se não tem ainda, começar hoje, para começar a olhar uma transformação daqui a uns 3 anos. Cultura não é tão simples, né? É lindo quando a gente entra nos escritórios, né? Aquela missão, visão, os valores, mas o walk the talk, sem sombra de dúvida, é o que dita a cultura, né? E quando começa de cima para baixo, aí é vivido, aí é genuíno. Mas exato, temos muita oportunidade, né? Então, trabalho não falta, né, Polly? Não falta, com certeza não falta. E a gente tá chegando aqui já no final. Eu nunca gosto do final. Eu sou suspeita, porque eu fico aqui com o olho feliz demais de ouvir cada uma de vocês trazendo exemplos dessa trajetória. Eu tenho certeza que quem está nos escutando, sem sombra de dúvida, está aí com vários insights. Já deixo o convite, deixem os comentários, perguntas que eu não fiz, porque eu tô aqui com o coração e na cara e na coragem, literalmente. Então deixem seus comentários, onde eu poderia ter aprofundado um pouco mais. E eu quero terminar com uma pergunta que tem a ver com a nossa marca, né? Na cara e na coragem. Então, queria que vocês contassem, já deram vários exemplos, né, ao longo do papo, mas que vocês escolhessem um, seja pessoal, profissional, enfim, o que tiver mais a cara aqui, para essas pessoas que estão nos escutando, de dica mesmo, da vivência que vocês tiveram. Vou começar com você, Polly. Tá bom. São vários desafios, né? Quando você está com parceria global, e a gente já falou vários desafios aqui. Mas eu achei que um que foi interessante, contando a história, uma das aquisições que nós fizemos recentemente na Grace Mundial, de uma divisão da Albemarle, foi exatamente, a gente tem o dia 1, né? E dentro do dia 1, a gente vai lá, o presidente vai fazer a apresentação e tal, só que não tinha como ele estar em 2 lugares diferentes. Fazer a apresentação não seja bem-vindo, esses são os benefícios, mas seja bem-vindo à empresa, esse aqui é o valor agregado que você está trazendo, né? Isso aqui é a nossa estratégia com um portfólio de produtos que nós estamos acrescentando. E o presidente teve que ir para uma das fábricas, lá nos Estados Unidos, lá em Louisiana, e aí a gente tinha que ir para o Yeosu, na Coreia. Como é que a gente vai fazer? Tem um time de operações, como é que a gente vai fazer? Eu falei, eu estou indo, eu vou fazer a sua apresentação.
Então, não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando isso que, principalmente, a nossa estratégia foi qual? Mudar a imagem num país, na Ásia, num país que é extremamente conservador, machista, né? Onde, nas minhas conversas com o pessoal da Coreia do Sul, que, não, eu não quero trabalhar de casa na área de vendas, porque senão não vou ser sucedido, vou ser visto de uma forma ruim, minha esposa vai me querer divorciar. E eu entendendo, por quê? O que você está querendo dizer com isso? Não, porque se eu estiver em casa, ela vai ter que trazer meu copo, vai ter que trazer minha água, na hora que eu estiver com fome, ela tem que trazer meu almoço. 2020! Mas é a cultura, respeito da cultura. Sim. Mas principalmente entender, peraí, deixa eu entender um pouquinho mais, qual o papel da mulher ali. Então, a nossa estratégia, você vê aí coisa da parceria de negócio. Então, a minha dica é, seja parceiro do negócio. Há um ponto que aquele parceiro vai falar, você vai lá e você vai fazer a minha apresentação. Eu falei, me treina, vamos lá, vamos ver, vou fazer. Mas não nem precisou, eu falei assim, tá bom, isso aqui eu vou falar sobre isso. Cheguei lá na Coreia do Sul para fazer no dia 1, né, e obviamente com todo o suporte do time de comunicação mundial. E aí, apresentação em PowerPoint em coreano, eu falando em inglês, para homens, somente homens naquela sala, né, e passando a mensagem qual era? Primeiro, uma pessoa de recursos humanos, que na verdade a cultura deles de RH já é DP ainda, não é parceiro de negócios. Uma mulher de recursos humanos apresentando no lugar do presidente mundial da empresa. A gente está falando de uma empresa aí de um faturamento de 1,4 bilhões de dólares, tá? Então, não estou falando isso para dar o exemplo, mas sim, não tenha medo, né? Se alguém te pediu para fazer uma coisa, é porque você pode, né? Então não tenha receio, não pensa, né? Não pensa muito e vai com a cara e a coragem. E aí você vai abrir portas para outras pessoas. Então eu fui mais não por mim, mas para poder passar a mensagem para o time de RH, principalmente daquela empresa que a gente estava adquirindo, que eu quero e eu vou ajudá-los a ter a voz deles nos países deles. Então né, ter a inspiração, ter a vontade, ter a estratégia do porquê você está fazendo isso. Não é, vai lá porque eu estou precisando de alguém ir. E ele me deu o suporte, vamos lá, vamos mudar essa cultura, vamos mostrar qual é a nossa imagem, né? Qual é a imagem que a gente quer passar de cultura. A mulher de RH falando do negócio. Por que tem que ser RH falando de RH? Sim. E foi isso. Maravilhoso. E você, Carla? Bom, para mim, vou trazer uma vivência mais pessoal. Eu acho que o fato de estar aqui nesse podcast traduz o que eu vivi esse ano. Eu acho que a mensagem, eu estava muito focada no meu trabalho, né? Óbvio que a gente acaba se envolvendo demais, é muita coisa no dia a dia, mas a gente tem que lembrar da nossa marca pessoal, da nossa voz autêntica. E foi nisso que eu trabalhei esse ano. Eu relembrei como falar de mim, relembrei do poder do networking, então participando desses vários grupos que eu acho que muita ajuda, muita troca legal. Então eu faço parte do WCFO, faço parte de um grupo que chama Elevate, agora também das mulheres conselheiras. E essas trocas são muito legais porque você vê que realmente as pessoas que estão ali, elas estão abertas para uma ajudar a outra. Então eu tenho recebido muita ajuda, tenho conhecido muita gente legal. Você aprender sempre, né? Estudar. Agora estou fazendo curso de conselheira, mas sempre que eu posso eu faço algum curso diferente. Né? Conhecer as pessoas. Então eu estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir a minha história, descobrir que eu posso inspirar pessoas. E como? Muitas! e também mentorar. Então, realmente, assim, ter esse sentimento, minha experiência é muito importante, que a mulher sempre tem a síndrome da impostora, sempre, né? sempre. Então, assim, pessoal, esquece isso. Sim. Olha pra você, confia em você e vamos aí, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Bom, eu comecei dizendo que esse episódio seria fantástico, ele é mais que fantástico, ele é maravilhoso. E queria de novo agradecer por vocês estarem aqui, não só na presença, mas por compartilhar toda essa experiência, conseguir tocar o coração de quem está nos assistindo. E eu faço a pergunta do que eles devem estar se perguntando: Polly, onde eu te encontro?
Me encontra no LinkedIn, Poliana Conte, ou no www.polianaconte.com. Então, fique à vontade, pode mandar mensagem diretamente no LinkedIn. Ei, que delícia ter essa oportunidade. Mandem mesmo, ela responde. Entra no LinkedIn, manda na caixinha do inbox. E você, Carla? Bom, eu também posso ser encontrada no LinkedIn, Carla Westphal. Por favor, fiquem à vontade, mandar mensagem no inbox, vamos trocar, vamos conversar, vamos se ajudar. E estou aí aberta para qualquer comunicação e troca. E Fê, queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui, de ter essa troca, de estar aqui com a Poliana. De novo. Que delícia. E eu e a Poliana também estamos fazendo aí um desenvolvimento aí junto, a gente se conheceu nisso, então assim, é mais a prova de quantas conexões a gente pode criar e crescer junto. Obrigada. Eu que agradeço. E são conexões como essas que eu tenho a oportunidade de fato, me encorajar, né, na cara e na coragem, ouvindo tantos depoimentos fantásticos de mulheres que viram o desafio, porque o desafio vai continuar existindo, mas o medo só nos impulsiona, né? E é no medo que a gente, sem sombra de dúvida, se desenvolve e fica e se torna um ser humano ainda melhor. Para você que está nos assistindo, foi uma honra para mim, porque eu sou muito sortuda, muito privilegiada, não nego de estar aqui presencial com essas mulheres. Aproveitem, né? Entrem de fato, sentiu que tem essa conexão com cada uma delas ou individual. Mandem um inbox, mandem mensagens, enfim, a gente está aqui para isso. Uma ajuda a outra. E dessa forma, sem sombra de dúvida, a gente vai ver mais e mais e mais mulheres vivendo e se desafiando e crescendo. Então deixem seus comentários, perguntas, assunto que a gente tocou, mas não aprofundou, porque aí vocês me dão de fato, me dão uma ajuda para poder convidá-las novamente para estar aqui e a gente faz um novo episódio com muita, muita, muita felicidade. Obrigada, até mais.